Vamos ver aqui o seguinte. Campo de arbítrio. O campo de arbítrio definido em 3.8 da BNT tal 1 é o intervalo com amplitude de 15%, para mais ou para menos, em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação. O campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis revelantes para a avaliação do imóvel não tiverem sido contempladas no modelo por escassez de dados de mercado, por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou porque essas variáveis não se apresentaram estatisticamente significantes em modelos de regressão, desde que a amplitude de até mais ou menos 15% seja suficiente para absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam justificados. Quando a amplitude do campo de arbítrio não for suficiente para absorver as insuficiências não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado, e este fato deve ser consignado no laudo. O campo de arbítrio não se confunde com o intervalo de confiança de 80%, calculado para definir o grau de precisão da estimativa. Método involutivo. O método involutivo, conforme definido aqui na outra parte da BNT, compreende as etapas descritas em 8.2. Vamos lá. 8.2.2 da outra ABNT. Deixa eu ver aqui. Método involutivo. Identifica o valor de mercado do bem alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Vamos ver aqui. Não, aqui, caramba, aqui. Vistoria deve ser realizada de acordo com 7.3. Aí você vem aqui, ó. 7.3. Cadê? Além do que dispõe aqui, ó, na outra ABNT 7.3 da primeira, vistoria do bem avaliando. Nenhuma avaliação poderá prescindir da vistoria em casos excepcionais quando for impossível acesso ao bem, avaliando, admite-se a adoção de uma situação paradigma, desde que acordada entre as partes explicitada no laudo. A vistoria deve ser efetuada pelo engenheiro de avaliações com o objetivo de conhecer e caracterizar o bem, avaliando e sua adequação ao segmento de mercado, daí resultando condições para orientação da coleta de laudos. É recomendável registrar as características físicas e de utilização do bem, de outros aspectos relevantes à formação do valor. O conhecimento de estudos, projetos ou perspectivas tecnológicas que possam vir a afetar o valor do bem avaliando será explicitado e suas consequências apreciadas. Vamos ver aqui. Vamos aqui, além disso, a vistoria deve observar a caracterização da região, aspectos gerais, análise das condições econômicas, políticas, sociais, quando relevantes para o mercado, inclusive os usos anteriores atípicos ou estigmas,
aspectos físicos, condições de relevo, natureza predominante do solo, condições ambientais, localização, situação no contexto urbano, com indicação dos principais polos de influência, uso e ocupação do solo, confrontar a ocupação existente com as leis de zoneamento e uso do solo do município para concluir sobre tendências de modificação a curto e médio prazos, infraestrutura urbana, sistema viário, transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos, água potável, energia elétrica, telefone, redes de cabeamento para transmissão de dados, comunicação e televisão, esgotamento sanitário, águas pluviais e gás canalizado, atividades existentes, comércio, indústria e serviço, equipamentos comunitários, segurança, educação, saúde, cultura e lazer. Caracterização do terreno, localização, situação da região e na via pública, com indicação de limites e confrontações definidos de acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente explicitada, utilização atual e vocação em confronto com a legislação em vigor, aspectos físicos, dimensões, forma, topografia, superfície, solo, infraestrutura urbana disponível, restrições físicas e legais ao aproveitamento, sub- ou superaproveitamento, caracterização das edificações e benfeitorias, aspectos construtivos, qualitativos, quantitativos e tecnológicos comparados com a documentação disponível, aspectos arquitetônicos, paisagísticos e funcionais, inclusive conforto ambiental, adequação à edificação em relação aos usos recomendáveis para a região, condições de ocupação, patologias aparentes como anomalias, avarias, danos construtivos e outras conforme definidas na ABNT 13.752, que possam influenciar de forma significativa a variação dos preços relativos aos elementos amostrais. Edificações e benfeitorias não documentadas. É isso aqui. No caso da existência de edificações e benfeitorias que não constem na documentação, observar o disposto em 7.2 da outra norma aqui, ó. Da mesma norma, né? Mas, aqui, ó, 7.2, conhecimento da documentação. É recomendável que, ao iniciar o procedimento de avaliação, a primeira providência do engenheiro de avaliações seja tomar conhecimento da documentação disponível. Na impossibilidade de o contratante ou interessado fornecer toda a documentação necessária ou esclarecer eventuais incorrências, o engenheiro de avaliações deverá julgar sobre a possibilidade de elaborar a avaliação. Em caso positivo, deverá deixar claramente expressas as ressalvas relativas à insuficiência ou incorrência da informação, bem como os pressupostos assumidos em função dessas condições. Cuida. Situações especiais. Vistoria por amostragem. Na avaliação de conjunto de unidades autônomas padronizadas, é permitida vistoria interna por amostragem aleatória de uma quantidade definida previamente pelas partes, ou se houver omissão no contrato, o engenheiro de avaliações deve definir o tamanho da amostra utilizando critérios estatísticos. Impossibilidade de vistoria. Quando não for possível o acesso do avaliador ao interior do imóvel, o motivo deve ser justificado no laudo de avaliação. Neste caso, em comum acordo com o contratante, a vistoria interna pode ser prescindida e a avaliação pode prosseguir com base nos elementos que for possível obter ou fornecidos pelo contratante, tais como descrição interna, no caso de apartamentos, escritórios e conjuntos habitacionais, a vistoria externa de áreas comuns, a vistoria de outras unidades do mesmo edifício, informações da respectiva administração. No caso de unidades isoladas, a vistoria externa. As considerações hipotéticas sobre o imóvel que configuram a situação paradigma devem estar claramente explicitadas no laudo de avaliação.
Ó, procedimentos metodológicos, isso eu já tinha visto. Procedimentos metodológicos. Na aplicação dos métodos avaliatórios referidos na seção 8 aqui da BNT, ó, seção 8, 8. Metodologia aplicável, né? Aqui, ó. A metodologia aplicável é função basicamente da natureza do bem avaliando, da finalidade da avaliação e da disponibilidade, qualidade e quantidade de informações colhidas no mercado. A sua escolha deve ser justificada e ater-se ao estabelecido nesta parte da NBR 14653, bem como nas demais partes que compõem a NBR 14653, com o objetivo de retratar o comportamento do mercado por meio de modelos que suportem racionalmente o convencimento do valor. Esta parte da NBR 14653 e as demais partes se aplicam às situações normais e típicas do mercado. Em situações atípicas, onde ficar comprovada a impossibilidade de utilizar as metodologias previstas pela NBR 14653, é facultado ao engenheiro de avaliações o emprego de outro procedimento, desde que devidamente justificado. Os procedimentos avaliatórios usuais com finalidade de identificar o valor de um bem e seus frutos e direitos e seu custo, bem como aqueles para determinar indicadores de viabilidade, estão descritos em 8.2, 8.3 e 8.4, respectivamente. Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos. Método comparativo direto de dados de mercado. Identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Método involutivo. Identifica o valor de mercado do bem, alicerçando no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelos de estudo e viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Método evolutivo. Identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização. Método da capitalização da renda. Identifica o valor do bem com base na capitalização presente da sua renda prevista, considerando-se cenários viáveis. Métodos para identificar o custo de um bem. Aqui já é outra coisa. Ou não. Seção 8. Sim, o custo. Método comparativo direto de custo. Identifica o custo do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis constituintes da amostra. Método da quantificação de custo. Identifica o custo do bem ou suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. Métodos para identificar indicadores de viabilidade na utilização econômica de um empreendimento. Os procedimentos avaliatórios usuais com a finalidade de determinar indicadores de viabilidade da utilização econômica de um empreendimento são baseados no seu fluxo de caixa projetado, a partir do qual são determinados indicadores de decisão baseados no valor presente líquido, taxas internas de retorno, tempos de retorno, entre outros. Então, aqui, ó, na aplicação dos métodos avaliatórios, né, que eu acabei de ler, recomendam-se procedimentos metodológicos relacionados em 8.1 a 8.3. 8.1. Procedimentos gerais. Para a identificação do valor no mercado, sempre que possível,
preferiu o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido em 8.1. Quando couber e o objetivo for a identificação do valor de mercado, é recomendável que sejam apresentadas considerações quanto ao aproveitamento eficiente do imóvel. Nos mercados em transição, são recomendáveis a análise e o diagnóstico da situação do mercado, eventualmente com a adoção de outro enfoque, procedendo-se à conciliação. Métodos utilizados não detalhados nesta norma devem ser descritos e fundamentados do trabalho. Métodos para identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos. Método comparativo direto de dados de mercado. Planejamento da pesquisa. No planejamento de uma pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características tanto quanto possível semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa, que envolve estrutura e estratégia da pesquisa, deve iniciar-se pela caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador sobre a formação do valor. Na estrutura da pesquisa, são eleitas as variáveis que, em princípio, são relevantes para explicar a tendência de formação de valor e estabelecidas as supostas relações entre si e com a variável dependente. A estratégia de pesquisa refere-se à abrangência da amostragem e às técnicas a serem utilizadas na coleta e análise dos dados, como a seleção e abordagem de fontes de informação, bem como a escolha do tipo de análise quantitativo, qualitativa e elaboração dos respectivos instrumentos para a coleta de dados, fichas, planilhas, roteiros de entrevistas, entre outros. Identificação das variáveis do modelo. Variável dependente. Para a especificação correta da variável dependente, é necessária uma investigação no mercado em relação à sua conduta e às formas de expressão dos preços, como, por exemplo, preço total ou unitário, moeda de referência, formas de pagamento, bem como observar a homogeneidade das unidades de medida. Variáveis independentes. As variáveis independentes referem-se às características físicas, por exemplo, área, frente, de localização, como bairro, logradouro, distância ao polo de influência, entre outros, e econômicos, como oferta ou transação, época e condição dos negócios à vista ou a prazo. As variáveis devem ser escolhidas com base em teorias existentes, conhecimentos adquiridos, senso comum, e outros atributos que se revelem importantes no decorrer dos trabalhos por algumas variáveis, consideradas no planejamento da pesquisa, podem se mostrar pouco relevantes na explicação do comportamento da variável explicada e vice-versa. Sempre que possível, recomenda-se a adoção de variáveis quantitativas. As diferenças qualitativas das características dos imóveis podem ser especificadas na seguinte ordem de prioridade: pelo emprego de tantas variáveis dicotômicas quanto forem necessárias, especialmente quando a quantidade de dados for abundante e puderem ser preservados os graus de liberdade necessários à modelagem estatísticas definidos nesta norma, por exemplo, a aplicação de condições booleanas do tipo maior do que, menor que, sim ou não, o emprego de variáveis proxy, por exemplo, custos unitários básicos. Isso eu já tinha lido, né? Vamos continuar. Até a 24 aqui, ó. Campo de arbítrio. O campo de arbítrio definido lá naquela outra norma é o intervalo de amplitude de 15%.
Ó, o campo de arbítrio está aqui em 3,8. 3,8 aqui na primeira parte da norma. Campo de arbítrio. Intervalo de variação no entorno do estimador pontual adotado na avaliação, dentro do qual pode-se arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo. O campo de arbítrio é o intervalo com amplitude de 15% para mais ou para menos em torno da estimativa de tendência central utilizada na avaliação. O campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do imóvel não tiverem sido contempladas no modelo por escassez de dados de mercado, por inexistência de fatores de homogeneização aplicáveis ou porque essas variáveis não se apresentaram estatisticamente significantes em modelos de regressão, desde que a sua amplitude até mais ou menos 15% seja suficiente para absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam justificados. Quando a amplitude do campo de arbítrio não for suficiente para absorver as influências não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir o grau mínimo de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado, e este fato deve ser consignado no laudo. O campo de arbítrio não se confunde com o intervalo de confiança de 80% calculado para definir o grau de precisão da estimativa. Método involutivo. Método involutivo, conforme 8.2, compreende as etapas descritas de 8.2.2.1 até 8.2.2.10. Então, você vai lá, 8.2.2.1. Aqui, método comparativo direto de dados, método evolutivo, método da capitalização de renda, método para identificar o custo de um bem, que vem até 8.2. Ponto 2.2.1. Ah, tá. Aqui para baixo. 8.2.2. Aqui ele está falando método involutivo, né, que identifica o valor de mercado do bem, alicerçando no seu aproveitamento eficiente baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto. Vistoria, já li sobre ela. Projeto hipotético. Na concepção do projeto hipotético, o engenheiro de avaliações deve verificar o aproveitamento eficiente do imóvel, avaliando, como definido em 3.1, pesquisa de valores. A pesquisa de valores deve ser realizada segundo preceitos do método comparativo direto de dados de mercado, conforme 8.2.1, e tem como objetivo estimar o valor de mercado do produto imobiliário projetado para situações hipotéticas adotada e sua variação ao longo do tempo.